Gad e Azer. 5. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70, José, porém, estava no Egito. 6. Faleceu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. 8. Entre mentes, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecerá José. 9. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. 10. Usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó a cidade e celeiros, Pitom e Ramessés. 12. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. 13. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. 14. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania o serviam. 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá, e outra, Puá. 16. Dizendo: quando o servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas, se for filha, que viva. 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. 18. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? 19. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e, antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. 20. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. 21. E, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. 22. Então, ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Êxodo 2, 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e, vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cisto de junco, calafetou-o com betume e piche, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. 4. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. 5. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo elas cisto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. 6. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele. Ele disse: este é o menino dos hebreus. 7. Então, disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? 8. Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. 9. Então, lhe disse a filha de Faraó: leva este menino a cria-me, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. 12. Olhou de um e de outro lado, e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio, e o escondeu na areia. 13. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? 14.
qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza descobriram. 15. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. 16. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. 17. Então, vieram os pastores e enxutaram dali. Moisés, porém, se levantou, e a defendeu, e deu de beber ao rebanho. 18. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje, mais cedo? 19. Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. 20. E onde está ele? Disse às filhas: porque deixastes lá o homem. Chamai-o para que coma pão. 21. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zipora. 22. A qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. 24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. 25. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Êxodo 3, 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. 3. Então, disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. 7. Disse ainda ao Senhor: certamente, vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. 8. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. 10. Vem, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. 11. Então, disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. 13. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou me enviou a vós outros. 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. 17. Portanto, disse eu:
far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. 18. E ouvirão a tua voz, e irás, com os anciãos de Israel, ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. 20. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, depois, vos deixará ir. 21. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e, quando sairdes, não será de mãos vazias. 22. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, e joias de ouro, e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Êxodo 4, 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. 2. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. 3. Então, lhe disse: lança na terra. Ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. 4. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. 5. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. 6. Disse-lhe mais o Senhor: mete, agora, a mão no peito. Ele o fez, e, tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. 7. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito, novamente, e, quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. 8. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. 9. Se nem ainda crerem mediante estes 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. 10. Então, disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. 11. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. 13. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. 14. Então, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e, vendo-te, se alegrará em seu coração. 15. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele e vos ensinarei o que deveis fazer. 16. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. 17. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. 18. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. 19. Disse também o Senhor a Moisés: em Midian, vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. 20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. 21. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. 22. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. 23. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. 25.
Então, Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. 26. Assim, o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. 27. Disse também o Senhor Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi, encontrando no monte de Deus, o beijou. 28. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. 29. Então, se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. 30. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. 31. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Êxodo 5, 1. Depois, foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. 2. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. 3. Eles prosseguiram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. 4. Então, lhes disse o rei do Egito: porque, Moisés e Arão, porque interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. 5. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. 6. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: 7. Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. 8. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela, estão ociosos e, por isso, clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. 9. Agrave seu serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. 10. Então, saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó, não vos darei palha. 11. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. 12. Então, o povo se espalhou por toda a terra do Egito a juntar restolho em lugar de palha. 13. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. 14. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles, e os superintendentes lhes diziam: porque não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes. 15. Então, foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? 16. Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. 17. Mas ele respondeu: estais ociosos, por isso, dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. 18. Ide, pois, agora, e trabalhai palha, porém, não se vos dará, contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. 19. Então, os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. 20. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. 21. E lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. 22. Então, Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? 23. Pois, desde que me apresentei a Faraó, para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Êxodo 6, 1. Disse o Senhor a Moisés: agora, verás o que hei de fazer a Faraó, pois, por mão poderosa, os deixará ir e, por mão poderosa, os lançará fora da sua terra. 2.
Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. 3. Aparecia Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. 4. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. 5. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. 7. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. 8. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. 9. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 11. Vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. 12. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. 13. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e Arão e lhes deu o mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. 14. São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São estas as famílias de Ruben. 15. Os filhos de Simeão: Jemuel, Jamin, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. 16. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari, e os anos da vida de Levi foram 137. 17. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. 18. Os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel, e os anos da vida de Coate foram 133. 19. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. 20. Amram tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu Arão e Moisés, e os anos da vida de Amram foram 137. 21. Os filhos de Zar, Corá, Nefeg e Zicri. 22. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citri. 23. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu a luz Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. 24. Os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf. São estas as famílias dos coraitas. 25. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher, para si, uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu a luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. 26. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. 27. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. 28. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito. 29. Disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. 30. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Êxodo 7. 1. Então, disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. 2. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. 4. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. 5. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estenderei a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. 6. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. 7. Era Moisés de 80 anos, e Arão, de 83, quando falaram a Faraó. 8.
falou o Senhor a Moisés e Arão. 9. Quando o faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente. 10. Então, Moisés e Arão se chegaram a faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara, lançou Arão o seu bordão diante de faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. 11. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. 12. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. 13. Todavia, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. 14. Disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. 15. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente. 16, e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer, deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e, até agora, não tens ouvido. 17. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor, com este bordão que tenho na mão ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. 18. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. 19. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue, haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. 20. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. 21. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. 22. Porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. 23. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. 24. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água e beber, pois das águas do rio não podiam beber. 25. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Êxodo 8, 1. Depois, disse o Senhor a Moisés, chega-te a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. 2. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. 3. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. 4. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. 5.